que a palestrante não veio, é chato, né? Acho melhor você falar. Vamos falar sobre a fé que transporta a montanha. Eu vou ler aqui o Tenhamos Fé. Tá. Tá bom? Ok? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Eu ia perguntar pelo som, que eu estou achando que não está... Eu esqueci até de tirar de Maria. Alô, alô? Não, senhor. Peraí, palestrante. Alô, alô? O senhor ligou aí? Não. Ligou? Tá ligado, não tá? Não. Não. Alô, alô? Não. Boa tarde. Problemas técnicos e mais alto ainda? Vê se melhora. Problemas técnicos e emocionais, porque mudaram as coisas assim, bem de repente, né? Mas sejam todos bem-vindos. Tem alguém pela primeira vez aqui na casa? Seja muito bem-vindo. Sinta-se desde já acolhido por nós e pela espiritualidade. E no final da reunião, se o senhor tiver alguma dúvida, quiser conversar com alguém, estamos aqui à disposição, tá? Bem, hoje nós teríamos um tema livre com a nossa companheira Érica, que por algum motivo ou não vai conseguir comparecer ou então está ainda a caminho. Aí o seu Jaime, que vai falar na semana que vem, ele vai também nos ajudar hoje e vai fazer um estudo sobre a fé transporta montanhas. Para isso, então, para nós nos harmonizarmos, que estamos bem precisando, né? Vamos ler aqui do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, a página que tem como título Tenhamos Fé. Tenhamos fé, vou preparar-vos lugar. Jesus, está em João, capítulo 14, versículo 2. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é caracterizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quando é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se assumindo responsabilidade no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão, com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém,
prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Já harmonizados, então, com essa página, vamos unir os nossos corações, os nossos pensamentos, para conversarmos com o Mestre Jesus. Senhor Jesus, nosso Mestre e amigo, companheiro de todas as horas, aqui estamos, Senhor, para mais uma tarde de estudos, nessa casa, Mestre, que sempre nos acolhe com carinho, com muito amor. Que possamos, Senhor, fazer um bom uso de tudo que vamos receber na tarde de hoje, que o Seu Jaime vai nos trazer sobre a fé. Que possamos, Mestre, buscar potencializar dentro de nós essa chama divina que Deus colocou em cada um de nós. Jesus diz que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover montanhas. Então, que cada um de nós, ao sair daqui, ao final da reunião de hoje, tenha dentro de si fortalecida, ampliada e fortalecida essa fé. Abençoa, Senhor, os nossos companheiros que não puderam chegar na tarde de hoje, que eles sejam envolvidos por Ti e pela Tua misericórdia. Assim, Senhor, pedimos a Tua permissão, a permissão da espiritualidade amiga que dirige, na verdade, os trabalhos dessa casa, e damos por iniciada a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, então agora eu vou passar a palavra para o Seu Jaime, que vai falar, não sei qual é o capítulo, mas ele vai falar ali, é o Transportando. A fé que transporta a montanha. A fé transporta a montanha. É o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa tarde. Que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os espíritos mentores e benfeitores dessa casa, os espíritos de luz, estejam conosco, permita que nós possamos compreender os estudos dessa tarde, utilizá-los em nossa vida cotidiana, fazer uma reforma íntima no nosso modo de ser, de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade, com muito amor no coração. Meus amigos, é um prazer falar com vocês. Essa casa abençoada, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Olímpio Passanuvo, Dr. Miguel Couto, são os três mentores desta casa. Jesus, que é a nossa âncora, é o nosso amigo, que nós precisamos aprender a segurar na mão dele, sempre que precisamos. A fé que transporta a montanha. Eu não trouxe nenhum material para falar para vocês, ainda espero que a nossa palestrante chegue. Na semana que vem, eu fui convidado a fazer a palestra aqui, e vou falar sobre o tema Pedi e obtereis. Mas, como nós estamos estudando no Evangelho, às 3h30, no sábado, de 3h30 às 4h30, sobre este capítulo, é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sei que todos vocês já sabem, mas esse livro é um livro de cabeceira. É um livro para ficar na nossa cabeceira. E todas as vezes que nós tivermos algum problema,
alguma dificuldade, estivermos passando por algum sofrimento ou doença, abra em qualquer página desse livro e leia. Você vai encontrar uma resposta. Você vai ler ensinamentos maravilhosos. Se quiser, venha estudar conosco. A casa tem muitos cursos. A casa está aberta. As portas estão abertas para todos aqueles que necessitam e aqueles que queiram ver. Este Grupo Espírito de Menezes, ele foi criado em 5 de janeiro de 1993. Então, nós fizemos agora 32 anos em janeiro. A doutrina dos Espíritos, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, foi publicado e lançado no dia 18 de abril de 1857. São 168 anos. Os Espíritos estão falando para nós precisamos aprender a amar. Nós temos que melhorar moralmente. Por favor, chegou a palestrante, eu vou passar para ela. Semana que vem, se vocês quiserem me dar o prazer, estarei muito satisfeito em falar com vocês. Muito obrigado. Pode ficar à vontade. Prazer. Oi. 98 anos. Quer tomar uma aguinha? Bem, então, agora a nossa companheira Érica vai reiniciar, né, a nossa reunião falando sobre 98 anos de desencarne de Leon Denis. Érica, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Desculpa, gente, eu venho aqui nessa casa já há algum tempo. Hoje eu vim de Uber. Quando estava no meio aqui de Vargem Pequena, perdeu o sinal, o motorista foi direto, a gente foi e voltou. Mas graças a Deus é que chegamos. Pedimos perdão, mas hoje foi um dia animado. Muito animado. E em tudo a gente precisa olhar com olhos de ver e perceber a mensagem. Os primeiros cristãos passaram por muitas coisas no seu período inicial para divulgar o cristianismo. E hoje o tema é um dia especial, foi um dos grandes divulgadores que nós temos do Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, que é Leon Denis. Leon Denis, hoje, simbolicamente, estaria completando 98 anos, como a nossa irmã falou, da passagem dele aqui na Terra. E essa é uma data a ser lembrada, não no sentido de que aqui na carne, um dia tombou um grande homem aos 81 anos, depois de retornar a pneumonia que fez com que ele desse lá o seu último suspiro, mas preocupado em dar continuidade à obra que ele vinha desenvolvendo, lúcido. Então a gente vem falar de vida, de exemplo, ele que foi considerado o apóstolo do Espiritismo, um grande continuador da obra de Allan Kardec. E se hoje nós aqui estamos, devemos muito à contribuição de tantos desencarnados e encarnados que nos seus primeiros tempos da doutrina espírita, lá no século XIX, quanto
fizeram para que a gente hoje livremente pudéssemos estar aqui reunidos. Porque nem sempre foi assim a liberdade religiosa, novas ideias. Imagine, Leon Denis viveu no século XIX e no início do século XX. Até 1927, 12 de abril. Um 12 de abril como hoje, quando ele deu seu último suspiro na carne. No século XIX, ainda era muito forte a presença da Igreja Católica e no entendimento de que ela deveria ser a única. Logo, as ideias, tanto desses nossos irmãos dessa época, não entendendo que todos nós estávamos ali como espírito, buscando estar junto ao Pai, tanto esses irmãos quanto a própria ciência da época materialista tiveram grandes embates com as ideias que Kardec trouxe e que Leon Denis, pequenininho, lá numa aldeia, nos arredores de França, pertinho de onde nasceu Joana d'Arc, grande Marte, grande médium, exatamente ali pertinho nasce Leon Denis. Leon Denis, numa aldeia, numa família muito simples, muito humilde. O pai dele era um ferroviário. Perto da casa dele passava uma ferrovia. Olha que curioso, ele adorava um galo branco. E a mãe dele um dia teve como que uma profecia de que algo ia acontecer com aquele galo. Infelizmente o galinho foi atropelado. E ele lembra até nos seus últimos dias com carinho daquele galo. É uma curiosidade que pode parecer um detalhe, uma coisa boba. Mas vejam só, no momento que essa mãe ela tem um pressentimento, ela acaba trazendo, exemplificando que há muitas coisas além do nosso olhar físico, que no invisível, porque muitos de nós não temos a possibilidade de enxergar pelos olhos do espírito ou ouvir, temos uma sensibilidade, mas talvez não tão nítida dessa forma. Há um mundo que é o mundo real, o mundo dos espíritos que atua, que se comunica conosco, que nos influencia. E essa mãe de Leon Denis não era espírita. Leon Denis pequeno também não. Mas ele tinha um gosto por estudar. Ele tinha um gosto por ler, ele queria ler tudo, mas não sabia ler. E ele acabou se transformando em autodidata. Ele mesmo, na curiosidade, ia buscando saber, revezando a ajuda à família, ajudava o pai na ferrovia muitas das vezes e buscava também ter acesso a essas informações que a alma dele clamava, sobre cultura geral, sobre filosofia, ele que ainda nem sabia ler. Mas aos 12 anos ele consegue completar o curso primário, porque estava estudando por conta própria. E eis que muito cedo foi trabalhar Leon Denis para ajudar na renda dessa família. E ele vai trabalhar na Casa da Moeda, lá na cidade de Bordeaux, lá na França também. Sabe o que ele fazia? Ele pegava, pequenino ainda, né? Rapazinho, ele pegava folhas de Flandres e ficava separando com o dedinho, separando para conseguir um dinheirinho. Só que machuca, o dedinho dele feria, saía sangue. Mas ele continuava porque ele queria ajudar a família. O senso de responsabilidade, a dedicação ao trabalho, sempre presente, desde os primeiros anos. E eis que, de repente, ele começa a trabalhar numa fábrica de cerâmica. E lá ele, com um cesto carregando as cerâmicas,
Já estava mais velho, 16 anos. E aí ele começou a ter contato mais com as livrarias. Mas ele não tinha dinheiro. Ele parava nas livrarias. E aquele encanto que ele tinha pelos livros desde a infância, ele ficava igual, sabe, quando a gente fala assim, ai, parece que é televisãozinha de cachorro. Uma pessoa para e fica olhando assim uma vitrine e não tem condição de comprar, às vezes, aquele alimento que está ali. No caso dele, o alimento era o alimento da alma que ele buscava. Ele paquerava, namorava, ficava enamorado olhando a vitrine da livraria e ele tentava ler alguma coisa apenas contemplando. Quanta vontade já trazia esse espírito. Interessante que vai ser justamente esse espírito com adversidades que vai mais tarde nos dizer que a maior potência da alma é a vontade. Leon Denis nos traz isso, que somos capazes de fazer. Ele não foi o primeiro a dizer, né? Nosso irmãozinho Jesus falou isso de outra forma. O que ele disse? Que a gente poderia fazer o que ele fazia e muito mais. Mas para isso a gente precisa querer. E querer aí vem a complementação da sensibilidade de Leon Denis ao nos revelar que todos nós temos, como filhos de Deus, uma potência poderosa em nós. E essa potência se chama vontade. E essa vontade já era lá experimentada por Leon Denis, que frente às adversidades da vida dele, como todos nós, cada um no seu cantinho, sabe, as que atravessa, no caso dele, imagina, nos parece que esse espírito já trazia dentro de si, talvez não de uma maneira muito precisa, mas ele tinha um chamado na alma dele que o impulsionava a buscar cultura, a ler filosofia, a querer ajudar a família a trabalhar, mas continuar buscando, se perguntando a respeito das questões profundas da vida. Isso era algo inato nele, veio com ele. Ele não teve acesso a grandes escolas, ele foi buscar através da vontade. E lá estava ele, 16 anos, em frente à livraria, paquerando os livrozinhos. E eis que de repente, as pessoas entravam, saíam e ele sabia que não tinha condições. Os anos passaram, ele com 18 anos, por que eu estou dando essa precisão? Porque vai ser com 18 anos que tem o grande encontro. E o grande encontro, ele estava lá, em frente à livraria, como ele sempre fazia. E de repente, o olho dele bateu, gente, duvido que vocês adivinhem, no livro dos Espíritos. O que será que ele estava procurando ali durante esse tempo todo? Será que não era o livro dos Espíritos? E ele bateu os olhos e chamou a atenção aquele título inusitado. E ele criou coragem e entrou na livraria. E para surpresa dele, o que ele tinha de dinheirinho deu para comprar. E ele compra. E ele leva para casa. Mas ele não quis contar para a mãe. Então o que ele fez? Escondeu o livro dos Espíritos embaixo do colchão para ler escondido. Não sabia como seria a receptividade materna. Só que mãe de Leon Denis já tinha tido um pressentimento, lembra lá do galo? A sensibilidade dessa moça. Não é que ela achou o livro dos Espíritos embaixo do colchão? Isso eu não estou tirando da minha cabeça não, tá, gente? Eu já vou trazer aqui, vou mostrar para vocês. É um livro escrito por Luzia Matias, que é uma grande trabalhadora da Seara Espírita também, que integra o Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro, e é uma grande estudiosa da obra. E ela tem vários livros, tem vários trabalhos voltados aos ensinamentos que Leon Denis nos trouxe. E esse livro, essas curiosidades que eu estou trazendo, eu fui buscar justamente, vou fazer a propaganda já que o livro está dentro da bolsa, a gente mostra, para a gente se estimular a ir buscar, que são cenas da vida de Leon Denis. Então ela traz essas curiosidades. Então voltando, olha só, a mãe de Leon Denis, danadinha, foi lá, deve ter dado uma intuiçãozinha nela, né?
foi lá embaixo do colchão, não é que pegou e achou o livro dos espíritos? Leon Denis estava lendo, ó, camufladinho o livro dos espíritos. E o que aconteceu? A mãe dele também começou a ler o livro camufladinho. Um achando que estava escondendo o outro. Sabe qual foi o resultado? Os dois se tornaram espíritas ao mesmo tempo, sem terem trocado uma palavra. Eles liam crentes que estavam escondidos, mas não estavam. Então, vejam só como o entendimento, ele vai se ampliando na vida de Leon Denis. E quando ele vê aquele livro de perguntas e respostas, ele fica encantado, porque, como eu disse a vocês, ele tinha uma ânsia de conhecimento muito grande. Então, quando ele aprendeu a ler, ele não conhecia o espiritismo, mas tudo que tinha de filosofia da época, ele ia lá, se debruçava, lia. Quem já teve um pouquinho de contato com filosofia, que filosofia está na nossa vida, né? Mesmo que não tenha nunca estudado, a filosofia ela vem trazer para nós exatamente essa reflexão de questões profundas que movem o ser humano, que movem o espírito que somos. De onde vim, para onde eu vou? Qual é o meu propósito na vida? E por aí vai. Imagina quando ele, Leon Denis, já era movido por essa ânsia em descobrir. Busca na ciência da Terra esse tipo de conhecimento. E de repente se depara com um livro onde a doutrina dos espíritos traz organizadinho, didaticamente, em perguntas e respostas, várias dúvidas que o ser humano encarnado na Terra tem em relação à existência nesse planeta, a sua condição, sobre Deus, sobre os vários planetas que existem no universo, a respeito da reencarnação, a respeito de tantas coisas, da mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos. Tudo isso estava ali. Obviamente, isso eu acredito, né? Eu acho, saber a gente não sabe, né? Mas eu imagino que nessa hora que ele leu isso tudo, deve ter sido um momento assim, sabe quando dá aquela impressão que você tem, nossa, parece que eu já vivi isso. Eu acho que ele deve ter pensado, deve ter caído, dado um start assim nele, tipo, meu Deus, essa é a minha missão. Lembrado lá do seu planejamento reencarnatório. Porque ele tinha uma missão muito específica, como cada um de nós tem e precisa descobrir ao longo da vida. Leon Denis, então, começa a trabalhar como representante comercial. E ele, que sempre gostou de viajar, de conhecer novas pessoas, novas culturas, novos modos de vida, aproveitava profissionalmente quando fazia esses deslocamentos, e quando se torna espírita, também começa a difundir a doutrina nesses lugares que ele ia. E ele começa a proferir conferências, e ele chega ao ponto de conseguir encontrar, dizem que por 3 vezes, Allan Kardec. A primeira vez lá, ele foi fazer uma visita, né, Kardec, e ele ficou todo alvoroçado, ia ter um evento, os espíritos se reuniram. É aquela coisa, vai ter que, nossa, olha quem vem, Kardec. Ele, eu vou, eu quero. Imagina o que deve ter sido, gente, isso. Imagina Kardec vindo fazer aquilo. Vamos fazer uma palestra ali no GBEM? Imagina só. Foi mais ou menos isso a situação. Então ele falou, eu quero estar envolvida nessa organização. E aí ele foi, né? Ia ser numa sala, uma salinha. Mas aí tiveram questões políticas, não sei qual foram, gente. Aí vocês estão querendo que eu saiba muita fofoca de bastidor espírita, eu não sei isso. Mas eu sei que o fato é que essa salinha onde ia ser a primeira fala de Kardec que Leon Denis iria presenciar, no livro está assim, ó, por questões políticas não pode. E aí o que ele fez? Ele pega o papel dele, o papel é importante.
todo mundo que estava marcado de ir para aquela salinha para assistir o codificador da doutrina espírita, quem encaminha para o novo lugar, onde seria proferida a fala de Kardec? Leon Denis, ó. Então estava lá. O que isso significa, gente? Que o trabalho, ele é rico na seara do Cristo, independente de qual papel você faça. Esse grande espírito, Leon Denis, apóstolo do espiritismo, ele estava ali, era para conduzir de uma sala para outra, estou aqui. Era para ajudar na renda da família, porque a família estava empobrecida, tinha dificuldades, estou aqui. Onde que o trabalhador do Cristo se apresenta? Onde há necessidade. Então, ele estava ali, humildemente, a serviço. Se não ia dar para ser num lugar, vamos para o outro. E ele ficou no meio dos anônimos, foi numa parte tipo um bosque, onde Kardec fez a sua fala. Aí, ó, essa hora era bom. A gente não... Aqui a gente tem um formato, né? A maioria dos palestras a gente não fica fazendo, não é diálogo, a gente pergunta uma coisa meio retórica, né? Mas aí eu queria perguntar, se pudesse, assim, vocês responderem, eu queria saber, eu fiquei assim, vou perguntar, hein, só vocês pensarem, não vou responder uma pensa. Será que alguém sabe? Eu não sabia, mas agora eu... Assim, qual foi o primeiro tema, o tema que Kardec falou nesse primeiro encontro que Leon Denis teve com ele? Ele falou sobre um assunto. E Kardec estava lá, e Leon Denis, que já tinha transferido todo mundo da sala, que não ia poder ter a reunião, e levado lá para esse gramado, Leon Denis estava lá no meio dos anônimos, assistindo Kardec responder perguntas sobre um assunto. Tananana. E aí? O que vocês acham que era? Um assunto, coisa assim, ó, que a gente já sabe pra caramba. Levíssimo assunto. Obsessão. Falando sobre obsessão. Então vocês imaginem, primeiro contato, nós vamos sair daqui bem ricos, né, em termos de conhecimento espiritual, porque a misericórdia divina permite que a gente esteja juntos, às vezes com pequenas pitadas de curiosidade, para ver se aguça na gente o desejo do estudo. Porque amar e servir, melhor ainda quando a gente consegue fortalecer a nossa visão com conhecimento, com uma fé raciocinada. E nada melhor do que essas ocasiões em que a gente se reúne, seja nas palestras públicas, sejam nos cursos da casa, seja naquele vídeo que você assiste, naquela Rádio Rio de Janeiro, que você está ligadinha ali na sintonia, mas a necessidade da gente se esclarecer a respeito de coisas que dizem respeito à nossa condição como espíritos. Porque saber de obsessão não é algo para o outro, é algo que tem a ver conosco. Se nós somos espíritos, Kardec já nos trouxe esse esclarecimento através daquela falange de colaboradores de Cristo que vieram ditar a doutrina para nós. A gente precisa entender como funciona as nossas relações como espírito. A gente precisa entender que tipo de conduta precisamos ter para que a gente, pelo menos, saiba sair quando o sinal vermelho começa a piscar de que a gente está num tipo de comportamento que pode nos conduzir a um processo obsessivo. E para isso é necessário estudar. É necessário estar aberto a esse conhecimento, porque assim nós vamos, cada um de nós, conseguir fazer melhor uso dessa oportunidade que aqui temos, como espíritos encarnados no momento e também como espíritos desencarnados. Porque é maravilhoso saber estar aqui, por exemplo, encarnados e desencarnados, que a vida continua, apesar do corpo de carne, muitas das vezes naquele momento precisar retornar à Terra.
E é maravilhoso saber que aqueles que lá estão na espiritualidade, aqui estão coexistindo conosco na espiritualidade, igualmente terão, quantas vezes forem necessárias, pela misericórdia do Pai, a oportunidade de reencarnar. E que quanto mais a gente consegue ter esse compromisso com as leis divinas, quanto mais a gente aprende a colocar em prática o que o Cristo nos trouxe, amar ao próximo como a nós mesmos, não fazer ao outro o que você não gostaria que te fizessem, enquanto que isso está nos preservando de processos obsessivos, que era o tema que Kardec estava conversando lá no dia que Leon Denis pela primeira vez viu, lá em França. E eles ainda tiveram a possibilidade de estar junto 2 vezes mais. Segundo Luzia Matias, nesse livro, disse, olha, não sei o que foi conversado nas outras vezes não, a gente não sabe. O fato é que, de certa forma, eu fiquei refletindo, isso é uma percepção, não sei o que vocês acham, mas Kardec veio com uma missão muito definida de organizar a doutrina espírita, trazer para nós os conhecimentos e, principalmente, enriquecer o nosso entendimento através da razão, do intelecto. Não é à toa que ele organizou toda a base da doutrina espírita, os livros que compõem a codificação kardeciana. Agora, e o que Leon Denis veio a fazer de diferente? Qual a contribuição dele? Obviamente que ele continuou fazendo a divulgação desses preceitos espíritas. Deu continuidade ao que Kardec trouxe, mas ele tinha outra coisa. Teve outra que eu acho que é na minha visão, assim, ele é uma característica que eu acho que a missãozinha dele também estava aí, que é o seguinte: ele adorava ficar no meio da natureza. Ele adorava, muitas das vezes, quando ele fazia essas viagens a trabalho, e que ele ia, aproveitava a ocasião e fazia estudos também espíritas. Às vezes, quando tinha um bosque, quando tinha uma lagoa, ele gostava, nos seus momentos de lazer, de andar até lá e contemplar a natureza, e contemplar o rio, contemplar o mar. Hoje a gente está aqui imerso numa região abençoada, cheia de verde, embora a gente aqui esteja olhando essas paredes branquinhas, mas lá fora está um colorido de verde. Nós temos morros aqui circundando toda essa casa. Hoje nós tivemos um céu azul maravilhoso, não sei se vocês viram. E Leon Denis quantas vezes olhava para o céu? Olhava para a terra, para o mar, para o ar. E ele começou, embora ele já soubesse, porque ele leu o Livro dos Espíritos, ele estudava, pela lógica ele já sabia da existência de Deus. Mas com essa experiência, com essa vivência junto à natureza, ele não só sabia que ele existia, ele passou a sentir Deus. Esse é um dos grandes, acredito, legados também de Leon Denis, que é essa experiência com o Criador através da natureza. No próprio Livro dos Espíritos nós temos lá, como é que a gente pode... Se Deus, Deus não é algo palpável, mas Deus, o que está lá, Deus é infinitamente bom, justo, soberanamente justo, bom. Ele é onipresente, está em todos os lugares, onisciente, onipotente, misericordioso. Ok, isso está lá, eu estou repetindo aqui, da boca para fora, eu li lá, maravilhoso, o intelecto sabe. Mas na hora que apertar a minha situação, na hora da dificuldade, na hora da prova ou da expiação, eu posso ficar repetindo isso para mim, mas algo internamente em mim precisa ser mobilizado para eu conseguir passar por aquele momento que muitos dos nossos irmãos evangélicos, inclusive, se referem como o deserto. Aquele momento da prova da dificuldade. Nesse
nessa hora ajuda a razão. Sim, a fé raciocinada é fundamental. Mas o que nos sustenta em conjunto é a gente estar fazendo um trabalho contínuo de educação do sentimento, educação do sentir, e poder sentir Deus na natureza, independente do que a gente esteja passando, é algo acessível a qualquer um de nós e a todos nós. A quem sabe ler e a quem não sabe ler. A quem sabe escrever e a quem não sabe escrever. Por quê? Porque Deus Criador se expressa e pode ser conhecido através de suas obras. Nós somos obras de Deus. A natureza, o verde, o mar, o ar, a chuva, o sol, todas as espécies de vegetais, animais, os gatinhos, os cachorrinhos, os coelhinhos, todos, a nossa diversidade de seres criados por Deus, pelo pensamento divino, são manifestações desse amor. Então, ao contemplarmos a criação, conseguimos sentir o Criador, conseguimos perceber Deus. Quem nunca foi assim, ó, ai, estou precisando dar uma renovada, ai, estou assim, e vai numa praia e coloca o pé na areia e fica às vezes só olhando aquela ondinha e se sente tão plenamente revigorado. Quantos de nós, eu tive uma época que eu fazia com muita constância isso, agora eu estou mais controlada, mas assim, eu tinha um hábito, às vezes eu saía, não era em todas as circunstâncias não, tá, gente? Mas de vez em quando eu estava saindo assim, às vezes eu olhava para uma árvore, eu achava, tinha algo que me chamava, eu abraçava, gente, desculpa, abraçava, e me sentia tão bem. É sempre, todas as vezes que ela vai, ela faz isso, não. Mas às vezes eu ia caminhando num lugar, estava fazendo uma caminhada, eu sentia aquela coisa. Quando a gente faz isso, a gente está se integrando com a criação, a gente está se integrando entre nós, criaturas. Porque, apesar de acharmos muitas vezes que pelas diferenças que existem, nós estamos apartados, separados uns dos outros, isso é mero engano. A doutrina espírita vem nos dizer que estamos todos no fluido cósmico universal mergulhados. Algo que façamos a um, por mais que esse um para nós possa parecer indiferente, reverbera em nós. É como jogar uma pedra no mar e achar que as ondas vão ficar calmas, serenas, não vai ter um pipocar ali, fruto desse nosso ato. Todos nós estamos integrados. E Leon Denis traz essa sensibilidade para nós quando, nas suas obras, explora justamente esse sentir Deus através da natureza, ler, conhecer Deus através de suas obras. Várias obras, vários livros. Lembra, ele um grande enamorado das livrarias, na época que ele não tinha dinheiro nem para comprar os livrinhos que ele ficava paquerando, ele se tornou um grande escritor, não só dos assuntos da doutrina espírita. Ele tem também uma gama, uma produção literária de outros temas. Tem os livros que ele fala sobre os relatos das viagens que ele fazia. Mas, nos detendo aqui a essa contribuição que ele deu ao espiritismo, a gente tem várias obras muito importantes para nós na doutrina. Ele tem um livro que se chama, que é bem conhecido, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quem de nós aqui na Terra conseguimos passar por essa existência sem experimentar uma dessas circunstâncias? Ele tem um outro livro chamado Grande Enigma. Ele tem um livro chamado Depois da Morte. Ele tem até um livro que eu estava paquerando outro dia ele lá em casa,
Porque eu estava até comentando isso, eu tenho um negocinho também com livro, adoro livro. E eu gosto, assim, eu gosto. Eu leio também livro assim na internet, eu leio, gente. Mas eu gosto de um negocinho assim de pegar, tipo, eu gosto. E aí, sempre que eu posso, vou num lugar e falo, ai, gente, esse livro. Que tem uma coisinha com livro. E aí uma estantezinha lá em casa, um dia, tô eu lá, porque eu não dou conta de ler tudo, né, assim, tô lá com uma fila já para ler. Tô lá um dia sentadinha no sofá, num momento assim, me deu um negocinho, que eu arrumo tudo direitinho, de acordo, né, com o autor, vou lá. Aí eu falei, gente, eu nem sabia, nem me dei conta que ali no meio dos livros, né, de Leon Denis, tinha lá um livro, esse eu não conhecia, não sei se vocês conhecem. Para mim eu fiquei surpresa porque estava na minha estante, morando na minha estante, eu não sabia que eu tinha ele. Aí eu olhei e falei, Joana d'Arc, a médium. Joana d'Arc, médium. Leon Denis tem um livro que fala justamente, olha que curioso, lembra que eu falei para vocês que ele nasceu, aí você vê que tem tudo, ó, tudo conectado. Ele nasceu numa aldeia bem próxima onde Joana d'Arc nasceu. E Joana d'Arc foi uma grande médium também, né, francesa, e ela muito jovenzinha, ela tinha audiência, né, ela escutava, ela ajudou muito a França, mas ela também nessa época, aquilo que eu falei para vocês, né, lá tinha a época ainda da perseguição religiosa, da Santa Inquisição. Então, a mediunidade naquela época, ainda hoje nem sempre por falta de conhecimento, né? As pessoas às vezes têm uma interpretação errônea. Naquela época, por variados motivos, muitos médiuns foram conduzidos à fogueira, como se estivessem afrontando uma determinada religião. E ela foi para a fogueira. Mas ela tinha uma sensibilidade tamanha. E aí eu fiquei, nossa, que legal, Leon Denis escreveu um livro também falando sobre Joana d'Arc, essa grande médium do Cristo aqui na Terra e que era a vizinha dele, digamos assim, né? Nasceu próximo de onde ele morava. Então a gente vai perceber, olha a questão também filosófica, né? Tem um livro chamado Porquê da Vida, Depois da Morte. É uma série de reflexões que Leon Denis vai trazendo e muitas vezes inspiradas pelo seu mentor. Porque aparece, tem um determinado momento que o mentor se apresenta para ele. E aquele mentor que chegou para ele deu uma força, falou assim, segue. Eu vou estar aqui atrás, ó. Vou estar te amparando aí na tua missão. A gente está junto. Que é o Jerônimo de Praga. Ele que é o mentor que fez um trabalho conjunto a Leon Denis, ajudando, né, a fortalecer ele nesse processo. Porque, como a gente começou a falar, gente, os primeiros cristãos, logo que a gente chegou aqui, a gente estava falando disso. Os primeiros cristãos, no seu processo de divulgação da vida de Cristo, também foram martirizados, mas com um tipo de martírio bem próprio à época. Leon Denis, já um pouco mais, né, mais à frente, no século 1800 e poucos anos depois da vinda do Cristo, como divulgador da doutrina, ele também passou por muitas coisas, assim como Kardec, mas não se deixou esmurecer. Procurou fortalecer a sua fé pelo estudo, mas não apenas pelo estudo das letras do livro. Ele trouxe para a fé, para a reflexão e para o sentimento. Ele passou a sentir Deus. E isso está acessível para todos nós. Em cada circunstância. É no vento que entra devagar. É no vento que sopra com força, como foi num dia dessa semana. É naquela garoinha que às vezes cai bem sutil na nossa pele, mas também naquele temporal, que muitas das vezes faz toda uma transformação externa e às vezes interna, quando acomete
algum dos nossos entes queridos em um acidente provocado por uma tempestade, por exemplo. É o sol que queima a pele. Às vezes abaixa até a pressão de tão forte que está ou eleva, mas é também aquele acalanto que a gente sente quando no frio da alma você sente aqueles raios suaves entrando pela janela. É aquela água quentinha que muitas das vezes, quando você entra no mar, numa lagoa, você se sente tão envolvida e amparada como se estivesse no colo de Maria. Muitas das vezes são em experiências como essa, pegando um fruto doce numa árvore, sentindo aquele sabor adocicado. Quantas vezes a gente se sente um pouco mais amparado? Porque será que temos noção de que tudo isso foi criado por Deus? Não para nós, mas foi criado conosco, porque nós não estamos na natureza para utilizá-la, nós fazemos parte dela, e isso é muito importante, essa visão sustentável a respeito dos seres, das coisas, é uma forma da gente estar também andando junto com as leis divinas. E Leon Denis, ele cantou isso belamente através de suas palavras nos livros, nos incitando a ter esse contato com essa natureza e sentir Deus a partir dela. Não tenhamos dúvidas que o trabalho de Leon Denis continua. Muitas casas recebem, em homenagem a esse grande espírito, que fez um trabalho de persistência muito grande aqui na Terra, levam o seu nome. A gente acabou de citar uma dessas casas, né, que é o Centro Espírita Leon Denis. E é muito interessante, eu estava também observando o quanto que a direção espiritual das casas, né, dos centros espíritas, com certeza reúnem as pessoas, não é por acaso, nós sabemos. E eu não sei se vocês já observaram, geralmente os mentores da casa, o trabalho da casa fica muito com as características daquele mentor. Eu acho isso muito curioso, muito interessante. Por exemplo, eu venho lá do CEOI, né, do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, lá na Taquara. E o nosso mentor foi um ex-ranceniano, muito lutador, muito determinado, que assim, muito organizado, muito disciplinado, estudioso, afeito às artes. E é uma coisa impressionante que lá as pessoas que compõem o grupo de trabalho, eu estou falando dos encarnados, que dirá dos desencarnados, geralmente acabam tendo também muito dessas características, e as atividades envolvidas na casa acabam sempre sendo direcionadas para esse lado do estudo, da arte, da disciplina, características que sabemos que não são nossas, mas muitas das vezes inspiração, que nos mostra que acima de nós há sim uma direção que nos impulsiona. Aqui mesmo, Dr. Bezerra de Menezes, precisa falar alguma coisa? Não dispensa comentários. Estamos numa casa de cura, estamos numa casa de acolhimento, cura da alma, cura do espírito que somos. Então todos os que aqui estão, com certeza amparados estão pelos fluidos salutares desse médico que não abriu mão de dar seu salto evolutivo, deixando para trás irmãos caídos. Não. Quando Maria falou para ele, vem, você não precisa mais ir para a terra, o que disse Dr. Bezerra? Não. Olhou para nós aqui e falou, enquanto tiver um irmãozinho em sofrimento lá, não, eu quero, eu volto. Porque é isso que acontece conosco na medida que a gente cresce espiritualmente. A gente percebe que estamos integrados, que fazemos parte da mesma natureza divina, que integramos isso que Leon Denis
louva de uma maneira tão bela ao dizer para que a gente sinta Deus através de suas obras, sinta Deus na natureza. Da mesma forma, Leon Denis, no centro que leva seu nome, todas essas características é impressionante. Se vocês também forem visitar lá ou conhecer, ou se já conhecem a casa, essa característica do estudo lá é uma casa também com bastante estudo, com bastante conferências, né? Eles costumam fazer isso também. É como se fossem realmente, a gente sabe que são direcionados por espíritos que trabalham também na mesma família espiritual que Leon Denis. Então, gente, eu vou para a gente já começar já está no horário? Não? Então, eu posso fazer a propaganda que eu falei para vocês, só um instante do livro. Que eu falei, ela tirou essas informações, Leon Denis, da onde? Cenas da vida de Leon Denis, editado, olha lá, editora Celde, e a autoria da Luzia Helena Matias Arruda, que faz um trabalho bem bacana a respeito da obra também, né, de Leon Denis. Inclusive, uma contribuição muito grande de Leon Denis num projeto que a La Casa desenvolve, que não sei se você... E tem a ver, né, com Bezerra também de Menezes, que é trabalho de cura, né, que é o trabalho de autocura, né? Eles tem um método de autocura. E ali, esse método foi sistematizado também em cima de muitos dos ensinamentos de Leon Denis, que fala do poder que nós temos através do pensamento, o quanto que nosso pensamento é energia criadora, o quanto que a nossa vontade, como nós dissemos aqui, que Leon Denis nos trouxe, é a maior alavanca, é a potência maior da alma. Se há algo que a gente precisa se apropriar de uma forma bem consciente para o nosso salto evolutivo, é termos a certeza de que todos nós, independente do estado que estejamos, independente do grau evolutivo, como filhos de Deus, nós temos essa potência poderosa da alma, que é a maior de todas, que é a vontade. E para tudo se precisa vontade. Vontade para sair do lugar onde a gente está e dar um passo um pouco maior. Vontade para mudar hábitos. Vontade para poder estabelecer relações mais saudáveis com as pessoas que estão ao nosso redor e conosco mesmos. Então, a importância da gente acionar esse recurso para o nosso progresso espiritual. E aí eu vou pegar aqui, gente, um trechinho desse livro para compartilhar com vocês. Tem várias partes muito interessantes. E eu vou estar trazendo aqui para vocês um trechinho que eu separei. Só um instantinho. Vai ser no momento aqui, justamente que ele está nos últimos momentos já da sua vida encarnado. E depois que a mãe dele faleceu, ele ficou com uma moça que cuidava da pequena casa onde ele morava. Como eu disse a vocês, ele tinha por volta aí dos 81 anos, quando ele vai fazer essa passagem para o mundo espiritual, através, né, a doença que fez com que ele fizesse a passagem, desencarnasse, foi a pneumonia. Mas ele fez isso de uma forma bastante lúcida e completamente consciente de que o trabalho continuaria. Não estou achando aqui a passagem. Eu queria colocar justamente nas palavras dele, né? Mas, enfim, ele se preocupava muito com o que iria ser feito em termos de continuidade do manuscrito, né, que ele
estava ali escrevendo ao longo da vida, principalmente já no finalzinho. Por quê? Não sei se vocês sabem, desde muito cedo, desde jovem, ele começou a apresentar problemas de saúde na visão, Leon Denis. E aí, quando ele já estava mais pro final da vida, ele estava completamente cego. E aí ele continua fazendo, ainda assim, o seu trabalho, muitas das vezes através da memória, contando com a ajuda de outros, dessas suas reflexões, desses contatos que ele tinha com o seu mentor. Ele aproveitou todos os momentos para poder sistematizar as inspirações que chegavam até ele. De maneira alguma ele desanimou. E isso acaba fazendo com que todo esse conhecimento que a gente vê nos livros que ele produziu tenha uma credibilidade muito grande, porque ele viveu isso na vida dele. Não foram meras palavras, foram vivências pelas provas enfrentadas. De maneira alguma ele se deixou abater. Não quer dizer que ele não sentiu, não quer dizer que ele não se entristeceu, não quer dizer que ele negou suas emoções ou seu sentimento. Tanto que não foi à toa que eu falei para vocês que ele, já no finalzinho da vida, ele lembrava ainda, e ele diz que foi uma das primeiras tristezas que ele sentiu da história do galo. E aí você olha, por que eu quis trazer isso? Que parece tão pequeno, porque às vezes a gente olha, vê esses grandes nomes, expoentes, como se fossem de outro mundo, como se não fosse gente como a gente. Mas sim, vejam só, está lá, nas pequenas coisas do cotidiano. Ele é uma criança, essa vivência marcou ele, mas isso não impossibilitou que ele desenvolvesse o trabalho grandioso que estava no planejamento reencarnatório dele. Então, assim, somos nós, humanos, que nos transformamos com as nossas imperfeições e potencialidades. Leon Denis também, de acordo com esse livro, uma outra curiosidade, né, da vida, que aí a gente vai ficando um pouco mais íntimo, né, quase entrando na casa de Leon Denis, né, a gente vai começando a... Ele disse que ele começou a juntar um dinheirinho, que ele queria, como eu falei para vocês, ele tinha muita vontade de comprar aqueles livros, antes dele se tornar espírita, antes de ter contato com o livro dos espíritos. Quando ele ficava paquerando os livros, falou, ainda não dá. Mas sabe o que eu vou fazer? Vou me esforçar mais um bocadinho, vou para ganhar um dinheirinho aqui e ali. E ele começou, gente, o Leon Denis, mole não façam isso. Guardar embaixo do colchão. Começou a guardar o dinheirinho que ele juntava embaixo do colchão. Adivinha? A mãe dele, isso foi antes do livro, passando um aperto, foi lá e pegou o dinheiro. Não é que ele foi para o uso alguma coisa, eles realmente tinham uma dificuldade financeira grande. E ele, no final da vida, ele lembrava disso, mas não era com mágoa da mãezinha, mas tinha essa lembrança de aquela coisa de um sonho desfeito na juventude, só para dizer como coexiste num grande nome, um grande vulto do espiritismo, lembranças, sentimentos, memórias de gente como a gente. Que às vezes a gente não fala, às vezes a gente encrenca com os negocinhos, né? Guarda a vida inteira e fica com aquilo, mas isso não faz com que a gente não nos impossibilita de crescermos, porque aqui não tem santos, aqui tem criaturas criadas por Deus, fadadas à evolução, à perfeição relativa. E isso a gente consegue se entregando ao Pai. Se entregar ao Pai é olhar a cada criação de Deus como seu irmão.
Vamos agradecer então a esse espírito, hoje em homenagem a Leon Denis, pelo legado que nos deixou. E o desejo que hoje eu tenho e peço à espiritualidade que possa trazer para todos nós, encarnados e desencarnados, é potencializar a nossa vontade e a certeza de que muito podemos, que podemos mais, mas não em poder de conquistar, de ser mais do que o outro, mas que a gente pode muito conquistar as virtudes que precisamos para de fato estarmos integrados com o nosso Pai. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe, que nós possamos levar dentro de nós essa certeza de que estamos sempre amparados. Obrigada, gente. Agradecemos a Érica por toda essa contribuição e reflexão que ela nos trouxe. E vamos passando agora para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, pedindo aos passistas que se posicionem, por favor, e as pessoas que vão receber o passe, que permaneçam nos seus lugares. Pensando em Jesus, graças a Deus.
Jesus, mestre querido, estamos chegando, Senhor, ao final de mais uma tarde de estudos, mais uma reunião pública, Senhor, em que aqui nos reunimos de corações irmanados em busca, mestre, desse crescimento espiritual que todos nós buscamos, em busca dessa nossa melhora interior, como criaturas, filhas de Deus que nós somos. Agradecemos, mestre, por essa doutrina tão esclarecedora, agradecemos a Érica por todo o conhecimento que ela nos trouxe acerca do Leon Denis, agradecendo também, Jesus, pela existência de pessoas como ele, como Kardec, professor Eurípides e muitos outros, Senhor, que por aqui passaram e nos deixaram todo esse legado, não só de conhecimento, mas principalmente de amor. Que nós possamos, Senhor, buscarmos dentro de nós mesmos essa força, essa vontade, esse querer, mestre, de caminharmos sempre na direção do bem, na direção da luz. Pedimos, Senhor, pelos nomes que estão lá fora, nas caixinhas, tanto encarnados quanto desencarnados. Pedimos também por aqueles nomes que não foram colocados, mas que nesse instante aparecem, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. Pedimos pelos nossos companheiros que não puderam estar aqui na tarde de hoje, que eles sejam envolvidos por Ti, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, onde quer que estejam. Assim, Senhor, Te agradecendo mais uma vez pela tarde, pedindo ainda, Jesus, que Tu possas sempre amparar a nossa companheira Érica, para que ela continue sempre nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Abençoe, Senhor, também o CEOI, essa casa amiga, e que possamos sempre estarmos unidos na mesma fé, na mesma esperança, na mesma confiança em Ti e no Teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Bem, temos sempre os avisos. Eu sempre falo a mesma coisa, vou tentar ser rápido. Eu vou dar primeiro os avisos que são referentes aqui ao mês de abril, não que os outros não sejam importantes, mas porque esses são mais recentes. No dia 23, que é uma quarta-feira, a nossa palestra será estendida de 19h30 até 21 horas. O palestrante será Guilherme Kremer e o tema Providência Divina. Tá? Então teremos 30 minutos a mais de reunião. No dia 25 nós teremos o feirão do nosso brechó. Será de 9 às 13 horas, qualquer peça por R$2. E no dia 27 nós teremos o nosso primeiro evento do ano, o nosso almoço solidário. E o tema do almoço é G-Bem é massa, tá? Porque o almoço será justamente sobre massas. Se o cartaz ainda não foi colocado lá fora, deverá ser colocado ainda, tá? Então teremos massa, nhoque, fusilli e vários outros aqui que eu não vou falar agora para aguçar a curiosidade de vocês, tá? Depois vocês vão... Tem sem glúten também. Ah, tá, e tem sem glúten, tá? Quem tem algum problema aí, que não possa consumir nenhum alimento que contenha glúten, também teremos aqui. Vegano, ó. Tem fusilli vegano, sem glúten, tem molho à bolonhesa vegano,
e vai custar R$ 4,99 100 gramas, tá bom? Depois vocês poderão se informar melhor, mas já coloquem aí na agenda, dia 27/4, tá? Queremos pedir, como sempre fazemos, porque sempre precisamos pedir, da contribuição para a cesta básica. Nós sempre falamos que a casa auxilia por mês 120 famílias cadastradas, então é por isso que toda semana a gente pede ajuda na cesta básica. A livraria, a biblioteca e a cantina funcionam 30 minutos antes e 30 depois da palestra. Inclusive eu quero aproveitar a fala da Érica hoje para falar para vocês que lá na biblioteca tem todas essas obras do Leon Denis que ela citou, mais um romance chamado Giovanna, tá? Então tudo que ela falou, Depois da Morte, Joana d'Arc, No Invisível, tudo tem lá. É só passar lá e pegar emprestado e começar a ler, né? Temos o nosso brechó também, então nós pedimos doação de roupas e calçados em bom estado. O brechó funciona terças e quintas e agora tem um novo horário às quartas-feiras, de 17h30 às 19h20. Queremos convidar também e lembrar do Evangelho Terapia, que tem presencial, o seu Jaime hoje mesmo lembrou que tem no sábado às 15h30, temos na segunda e na quarta. E horários online que podem ser pegos lá na livraria. As pessoas também que gostam de animais, que puderem ou adotar os gatinhos que aparecem aqui na casa, e acho que eles gostam tanto que não querem mais ir embora, né? Então quem puder adotar, em último caso, ajudar com ração, tá? Vou pedir a Érica agora para falar aqueles 3 números, que são daqueles 3 livros que sempre ao final de cada reunião a gente entrega a quem é sorteado. Vai até 90. Mais novo. Só tem uma pessoa nova hoje, mas então, relembrando, o número está no pé direito aí da cadeira. É até 90 ou 80? 15. Está com o microfone. 15. Não? 33. Já foi um. Mais 2. 44. Vai até que número? 72. 72. Foi. Só mais um. Só mais 25. 25. Olha, fechamos rápido hoje. Gente, olha, muito obrigada a todos pela presença e até o próximo sábado, se Deus quiser.